Olá, eu sou a doutora Isabela Balalé, sou pediatra, sou diretora médica da Vaccine Clínica de Vacinação. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma dúvida também muito comum. O SUS, todo mundo sabe, ele tem um foco, que é o foco que ele tem que ter em saúde pública. Quando ele escolhe uma vacina, claro, está pensando em você também, mas a estratégia é e precisa ser uma estratégia de saúde. E o que uma estratégia de saúde tem como meta? Diminuir circulação, desses patógenos, qualquer um, sarampo, gripe, VSR, enfim. Diminuir hospitalizações e diminuir mortes. Por isso que as vacinas que o SUS oferece, a gente vê assim, por que a SBIM fala para vacinar o adulto se o Ministério só vacina a criança? Vamos falar de vacina pneumocócica. O Ministério vacina contra pneumonia pneumocócica, mas vacina os grupos de risco. Isso tem tempo, muita gente nem sabe. É lá no CRI que você tem que ir. Se o seu médico disser que você faz parte de um grupo de risco desse, por exemplo, os imunodeprimidos, e você levar no CRI, você vai receber a vacina pneumocócica, mesmo que ela não esteja no posto. Proteção dos grupos de risco, diminuindo o impacto da doença, mortalidade, etc. E proteção coletiva, que é eu diminuir os casos, a circulação do patógeno, como eu já falei, e com isso eu diminuo a chance de eu me infectar e infectar meu filho. Eu não vou ter, dependendo do que for, eu não vou ter uma doença grave, mas ele vai. Então, quando a gente tem a maioria das pessoas vacinadas, que é que todo mundo chama de cobertura vacinal, que precisa aumentar, significa ou eliminar, como foi o sarampo, ou controlar. Isso é, um ou outro caso, difteria. A gente não eliminou a difteria. Mas sabe quantos casos tem de difteria no Brasil? Depois que a gente, já tem um tempão, vacina, difteria, tétano, coqueluche, 5 por ano. Nada, difteria no meu tempo, nossa, eu vi muita criança, adulto, morrer de difteria. E aí vem aquela coisa, que os olhos não veem, o coração não sente. O bolso cada vez mais vazio, de todo mundo, A situação difícil para todo mundo. Vale a pena investir numa vacina que não está no SUS? Às vezes o SUS oferece uma vacina, vou dar um exemplo. O SUS faz a vacina meningocócica C nas crianças, no primeiro ano de vida, reforço com 1 ano, e vacina aqueles que não se vacinaram até os 5 anos de idade, com menos de 5 anos de idade. Ele passou a fazer o reforço com 12 meses com a vacina ACWY. A vacina ACWY está disponível na rede privada há séculos. Mas, Isabela, por que o Ministério colocou isso agora? De novo, tem vários fatores, inclusive econômicos e de produção de vacina. A meningo C, ela vai ser substituída aos poucos, nas 2 primeiras doses, e no reforço já está. E aí tem a meningocócica B, que não está na rede pública e que é cara. E aí, o meningococo B hoje, de acordo com dados do Ministério da Saúde, é mais de 60% dos casos de meningite grave no país. Isabela, e por que o Ministério não colocou ainda? O Ministério está estudando isso, só que você vai esperar? A gente não sabe quando, onde e por quê. Mas eu posso dizer para vocês que está na lista de considerações, de vacinas consideradas a serem incluídas. Tal é
a gravidade dessa doença. E o que muda, né, quando a gente individualiza e personaliza o atendimento, a recomendação de vacinas, e o que isso traz de mais? É tudo. É olhar para você como um todo, é sentar com você. Então, assim, a consulta pré-vacinação é muito importante e as nossas enfermeiras fazem isso, cada cliente que entra na vacina. Isso, eu incluí isso na nossa rotina há décadas, porque aí, e não é no balcão, né, que eu vou fazer isso a gente chama de anamnese, uma entrevista pré-vacina. Eu vou entender com você quem é você, quais são os seus riscos. Esse risco pode estar no trabalho, esse risco pode estar por uma doença de base, pode ser da sua faixa etária, enfim. A gente tem como mapear isso. E a gente vai construir o calendário ideal para você. Quando a gente fala em criança, não costuma incluir muita coisa. Geralmente, o calendário da criança tem que ser aquilo e assim, não consigo pensar em nenhuma vacina que especialmente a gente vai incluir quando a gente fala da rede privada. Quando a gente fala da rede pública, é o que eu falei. Quando a gente fala da rede pública, fazer uma bem-B faz diferença para a criança. Mas aí só tem no privado. Então, até isso é olhar individualmente aquela carteira de vacinação. Então, a vacinação, ela é parte da conduta médica. Ela precisa ser parte da conduta médica. E a vacina, ela atua com o seu médico. Ela ajuda o seu médico sentando com você, encaminhada por ele ou não, e conversando sobre o seu calendário. Mas quem manda sempre vai ser o seu médico. Depende. De novo, depende. Durante a consulta, né, pré-vacinal, a minha equipe vai olhar, vai entender qual é o seu histórico, o histórico da sua criança, enfim. Mas eu vou dar uns exemplos, que são os mais comuns. Rotavírus, vacina rotavírus, gotinha. Às vezes a criança toma lá com 2 meses na rede pública, às vezes a criança toma lá. Às vezes a criança toma a primeira dose pelo SUS, vai no pediatra e o pediatra diz: não, eu quero que você faça a pentavalente. A vacina do SUS é monovalente. A vacina da rede privada é pentavalente. As duas são boas, ok? A pentavalente contém mais tipos, então ela tem uma proteção específica mais incrementada. E aí? Bom, no caso dessa, por exemplo, a gente vai dizer, porque a mono do posto são 2 doses e a penta na rede privada são 3 doses. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar essa dose que essa criança fez no público e vai fazer mais 2 com a penta. A gente não joga fora. Nesse caso, a gente não joga fora. Agora, também comum. Foi lá com 2 meses na UBS e recebeu a meningo C. Aí vem. E agora? O seu pediatra queria que o seu filho fizesse a ACWY, que eu já falei, qualquer dia está no posto, mas esse qualquer dia vai demorar um pouco. A gente vai ter que recomeçar. E isso a gente faz baseado num conhecimento científico que eu não tenho como explicar aqui. A gente conhece os resultados, recomeçando ou não recomeçando, que é o que a gente chama de intercambialidade. Eu posso ou não posso começar com um e terminar com outro? Quais as vantagens e desvantagens? Então, no caso da meningo C,
Ela só protege do meningo C. No caso da CWY, para você proteger além do C, né, se fosse para proteger do C, a gente podia continuar. Mas não, o que você quer é proteger do W e do Y. Então, aí é como se você estivesse tomando a primeira dose. E você vai ter que iniciar de novo um esquema com a CWY. E aí isso pode ser em várias idades. E aí, só durante a consulta a gente consegue explicar melhor isso, e a depender da idade que seu filho tem, né, que idade ele vai começar a CWY depois da C, pode ser de 1 a 3 doses. Isso aí a gente explica para vocês aqui. E um grande problema que a gente vive hoje, né, que as pessoas, a gente diz, todo mundo sabe. Quando você fala todo mundo sabe, é o teu nicho que sabe. Mas assim, a gente tem vários dados no Brasil e fora do Brasil. A gente fala muito em desinformação. E o que mais causa hesitação vacinal, que todo mundo confunde com desinformação, é a falta de informação. Lá no site da SBIM tem um estudo do qual eu participei e a gente mostrou isso aqui no Brasil. Um dos maiores motivos que as pessoas relatam por não ter se vacinado é porque não sabiam que a vacina existe. E isso vale para o SUS, mas como é que não sabe? Não sabe. E mais ainda para o privado. No nosso site, a gente tem muita informação, todos os calendários. Eu trabalho muito, né, com informação da população. Dificilmente você vai me ver desmentindo uma fake news. Não, eu prefiro informar do que desmentir. Cuide-se, e se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar para a minha equipe. Enfermeiras e médicos distribuídos em 8 estados do Brasil, todos treinados por mim e prontos para te atender sempre da melhor forma. Inclusive dizendo para você, essa vacina aqui é igual a que tem no posto. Se você quiser, você pode ir lá. A vacina faz isso. Será que todos fazem? Fica aqui. Um beijo da doutora Isabela.